respeito do apóstolo Paulo, um homem, meus irmãos, chamado para sofrer, um apóstolo sofredor. A Bíblia nos diz, apóstolo dos gentios, quando ele escreveu a sua carta, meus irmãos, à igreja de Filipos, quando ele estava preso lá em Roma, quando ele escreve, essa mesma igreja, quando ele estava preso lá, ele começou a escrever. Tema desta epístola, quando nós lemos ela, meus irmãos, ele estando preso em Roma, mas nós não vemos uma ira, uma tristeza no coração do apóstolo. Ele começa, é a carta conhecida como a carta da alegria, como a carta do louvor, como a carta da adoração, estando ele preso, estando ele até mesmo sabendo que estava perto da sua morte, mas mesmo assim ele adorava o Senhor. Ele fala para o povo de Filipenses: olha, nada que vocês façais por vanglória, façais com amor, façais com alegria, adore o Senhor. Ele fala: olha, eu vos agradeço pelo mantimento que vocês têm me dado, eu vos agradeço por Epafrodito, eu vos agradeço porque o Senhor em tudo ele tem suprido as minhas riquezas, as minhas necessidades. Eu vos agradeço que o Deus, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E mesmo ele estando lá preso, meus irmãos, ele escrevendo a sua carta, ele diz: adorando ao Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Quem sabe o seu escritor escrevendo ali diz: Paulo, como que pode essa situação que você esteja passando, Paulo? Você preso aqui, você sabe que está te esperando a morte, Paulo, e você diz para o povo adorar o Senhor. E Paulo olha para aquele escritor, não está escrito na Bíblia, mas quero eu pensar que ele olha naquele momento para aquele escritor e diz: olha, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. E porque você tem duvidado, eu vos digo outra vez: regozijai-vos no Senhor. Em meio à situação, angústia, meus irmãos, que eu e você possamos regozijar, que eu e você possamos adorar o Senhor. O Senhor quer, meus irmãos, criar em nós esta geração das nossas vidas, nessa tarde aqui, verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Como que é difícil, meus irmãos, nós cumprimos esse tema em nossa vida. Esta tarde é uma tarde de louvor. Foi louvado, adorado vários hinos aqui. Quem sabe, muitos hinos de louvor você conhecia, você adorou ao Senhor. Muitos não conhecia, quem sabe para não ficar feio, simplesmente moveu os seus lábios. Como que é difícil ter adoradores na igreja. Em vez de nós acompanharmos o hino, quando nós sabemos o hino, ou outra vez nós não acompanhamos, nós ficamos quietos, ou simulamos que nós estamos adorando. Mas quando nós deveríamos estar adorando ao Senhor, quando nós deveríamos estar magnificando a sua glória, a sua majestade, adorar o Senhor em espírito e em verdade, é isso, meus irmãos. Não é natural do homem natural, mas vem do Espírito Santo. Nós temos que deixar que o Espírito Santo brote do nosso íntimo, que nos encha de gozo e de alegria, para que nós venhamos, meus irmãos, a adorar em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, ele não se preocupa com o vizinho da direita e da esquerda, ele não se preocupa se os obreiros, se o pastor, se o líder está dando glória a Deus ou não, mas ele está adorando, ele está glorificando a Deus, ele está adorando ao Senhor. O verdadeiro adorador, ele pode ter sido mandado embora nessa tarde. O verdadeiro adorador, ele pode ter tido a notícia que um parente morreu. O verdadeiro adorador, ele pode ter tido a notícia que a sua enfermidade é maligna, mas ele está adorando ao Senhor. Ele está com seus olhos fechados adorando ao Senhor. Ele está dizendo: Deus, o povo não sabe, o pastor não sabe, a dirigente não sabe, o líder não sabe, mas o Senhor sabe. E eu estou aqui nessa tarde te adorando em espírito e em verdade. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Cantar, todo mundo canta. Aplaudir, ficar em pé, todo mundo fica também. Mas adorar são poucos os que adoram. Isso é despertado pelo Espírito Santo de Deus. Louvar, todos louvam. Vamos supor que aqui o pastor, ele deu um fogão de presente para sua esposa. Ela vai louvar ele, vai dizer para as amigas e para as irmãs: olha, o pastor me deu um fogão novo, que bênção, que maravilha. Mas adorar é diferente. Adorar é quando o pastor chega em casa e ela vai beijar, vai o abraçar. Isso é adoração. Era o que era para mim e você está fazendo nessa noite. Está adorando ao Senhor, derramando lágrimas diante dos nossos olhos. Isso é adoração. Aleluia. Onde que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoração, meus irmãos, é quando aquela mulher pecadora, ela que estava afastada da congregação, todo judeu tinha ela como imunda, todo judeu tinha ela como separada, mas ela não olhou para a sua posição diante da sociedade, ela não olhou para os olhos humanos, ela ali foi diante de Jesus, diante da casa daquele homem publicano, daquele homem fariseu. Chegou
chegou lá, derrubou aquele vaso, quebrou ali nos pés de Jesus, começou a lavar os pés de Jesus, começou a pegar os seus cabelos, enxugar ali os pés de Jesus, começou a beijar os pés de Jesus, começou a adorar os pés de Jesus. É isso, meus irmãos, que é adoração. É nós, meus irmãos, quando brota do trono da graça, a adoração, ela vai, meus irmãos, até o trono da graça, até os santos dos santos. Isso é adoração. Nós não importamos se a pessoa do nosso lado está sentindo ou não. O importante é que eu e você queremos adorar, estamos adorando. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Adoração, meus irmãos, adoração é contra a ética. Adoração, ela não respeita protocolo. Ontem, meu amigo no serviço, ele foi pregar numa igreja tradicional que nós temos aqui no Brasil, e ele falou que tudo é nos escrito, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo, até mesmo de glorificar. Adoração, meus irmãos, não tem a ética. Adoração, meus irmãos, é aqueles que verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Há muitas igrejas por aí que proíbem de glorificar. Tem um momento certo, mas para nós crentes pentecostais há mais de 100 anos, meus irmãos, que existe um movimento pentecostal das Assembleias de Deus, começando na rua Azusa, meus irmãos. Nós adoramos, seja na condução, seja no lar, seja na rua, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Não importa qual posição que nós estejamos, não importa qual circunstância, mas